Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. E hoje eu vou te chamar para uma aula de plano inclinado com atrito. Vamos arrumar aqui, ó, com atrito, beleza? E o que é essa aula de plano inclinado com atrito? Essa aula vai fazer parte da nossa playlist de dinâmica. Tem várias aulas anteriores a essa, ok? Então eu vou pedir para você clicar nesse card aqui em cima para você acessar em primeira mão todas essas aulas, tranquilo? E a partir daí, gente, a gente vai falar um pouquinho do plano inclinado com atrito. Na última aula a gente falou da força de atrito. A gente falou que a gente tem a força de atrito estática, a força de atrito dinâmica. Até aí, beleza, a gente entendeu esses conceitos. Agora, a gente vai falar da força de atrito relacionado o quê? A um plano inclinado. Isso é muito comum nos vestibulares, é o que realmente é cobrado de você. Então, primeiro, força de atrito, só para a gente lembrar, é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal é sempre aquela força que é oposta ao plano de contato. Então, se eu tenho um plano de contato horizontal, vou colocar aqui para você, ó. Se eu tenho um plano de contato horizontal, a minha força normal seria exatamente na posição dessa madeira aqui. Mas conforme eu vou inclinando este sistema, perceba que a força normal também fica inclinada. Por quê? Porque ela depende do plano onde que ela está, porque ela forma sempre 90 graus com o plano de orientação. Tranquilo? Então, a partir disso, pessoal, nós vamos tentar analisar como que a gente pode verificar as forças dentro de um sistema como esse e como que a gente pode trabalhar esse tipo de modelo. Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho um plano inclinado, esse plano tem um ângulo, esses ângulos são importantíssimos, tá? E a partir desse plano inclinado eu conheço duas forças. Uma delas é a força peso. Peso é massa vezes gravidade, é mg. E o peso, gente, ele é um vetor, é uma força vetorial que aponta sempre para baixo, para o centro da Terra. Então está apontando para baixo aqui. E a força normal, que é perpendicular ao plano de orientação. Tá, o que a gente tem que fazer? A gente vai decompor a força peso em duas novas forças. Quais são, né, essas duas novas forças? Eu vou decompor essa força peso em um plano PY, então eu vou chamar isso daqui de PY, e PX. O que é decompor força, gente? Decompor é substituir essa força, peso, por essas duas, tá? De modo que ela faça exatamente o mesmo serviço, ou seja, consiga exercer a mesma relação. Na última aula, a gente viu como localizar esse ângulo alfa dentro desse novo triângulo que se forma. A gente faz a regrinha da mão. Então, a gente tem polegar e indicador. O indicador mostra onde está o ângulo alfa, certo? Isso é 90 graus. Se eu girar a minha mão, o meu indicador continua mostrando o ângulo alfa, ele está lá em cima. Então, eu já deixei ele desenhado aqui para você, ó. Um triângulo um pouco maior, para a gente tentar verificar como que essas forças se comportam. Então, a gente tem o peso, a gente tem PY, a gente tem PX. Então, percebe que a gente forma um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Então, PX e PY são catetos em relação ao ângulo alfa. PY, cateto adjacente, PX, cateto oposto. Então, fazendo um estudo desses catetos, a gente consegue chegar a duas equações, né, para PY e PX em função do peso, relacionando seno e cosseno de alfa, tá? Bom, feito isso, aí a gente começa a entender um pouco esse sistema, como que a gente pode trabalhar. Se eu sei que PY ficou aqui para baixo, percebe que PY está aqui, normal está aqui. Então, se eu coloco em um plano inclinado um corpo qualquer que vá sofrer um deslizamento, então vou colocar aqui, ó, o corpo vai sofrer um deslizamento, percebe que o corpo desliza sem ficar se movimentando nessa vertical. A gente observa um deslizamento desse corpo sem observar movimento vertical. Nesse caso, gente, as forças na vertical se anulam, de modo então que a gente pode dizer que em módulo, PY é igual ao normal, porque não tem nada alterando esse movimento aqui nessa vertical. Porém, essas forças agora,
elas têm uma característica importante. Por quê? Porque a gente tem atrito nesse sistema. Então, como o movimento vai ser para baixo, contra esse movimento vai surgir uma força aqui para cima. E essa força é a força de atrito. Então a gente tem que observar essa força. E como que a gente calcula essa força? Força de atrito não é μ vezes normal? Sim. E a normal não é igual a PY em módulo? Sim. Então a força de atrito pode ser escrita como μ vezes o PY, certo? Certo. E o que é PY, gente? PY é o peso vezes o cosseno de alfa. E peso é massa vezes gravidade. Então eu posso escrever aqui, força de atrito é μ vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo informado, certo? E a força F, que é a força motora desse sistema que estará para baixo, ela é exatamente a representação da força que sobrou, que é o nosso Px. Então a força F vai ser Px. E esse Px é massa vezes gravidade vezes o seno de alfa, já que Px é P seno alfa. Então olha só, eu tenho as duas forças, né, que interferem no sistema. A força que está puxando esse corpo para baixo, fazendo ele descer, que é a força 2 ali, que a gente chama de F, e a força de atrito que está impedindo esse movimento. Então, como que a gente encontra a força resultante desse sistema? Para encontrar a força resultante do sistema, a gente faz Px, que é a força F, menos a força de atrito, que é o μ vezes Py. Ok? Então, fazendo isso, a gente encontra que a força resultante é massa vezes gravidade vezes seno de alfa, que é o nosso Px, menos μ, massa vezes gravidade vezes cosseno de alfa, que é a nossa força de atrito. E, gente, força resultante não é igual a massa vezes aceleração se o sistema estiver em movimento? Sim. Se a gente substituir força resultante por massa vezes aceleração, olha que interessante. Massa vezes aceleração é igual mg, vou colocar em evidência porque ele aparece nos dois membros, vezes seno de alfa menos μ cosseno alfa. Olha que interessante. Se eu cortar as massas aqui, a gente percebe que a aceleração ela vai depender da gravidade, do ângulo de inclinação e do valor da interferência do atrito. Ou seja, em qualquer movimento sob a ação da gravidade, você não depende da massa do corpo. E aí a gente tem esse resumão aqui, verificando as equações, né? Muitos vestibulares, por exemplo, ITA, Unicamp, FUVEST, né? Eles gostam de desenvolver a equação sem substituir os números para ver se você entende essas relações de substituição. Mas vamos trabalhar com números também. Então eu vou pegar um exemplo aqui com você, aonde a massa do sistema seja de 30 kg. Ó, então a gente vai pegar um corpinho de 30 kg, certo? A partir dessa massa de 30 kg, lembrando que a gravidade nesse sistema é 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente pode definir que o coeficiente de atrito aqui, a gente já vai usar o coeficiente de atrito dinâmico, é 0,5, beleza? E a gente pode definir que o nosso alfa vale 37 graus. E aí eu já te forneço que seno de 37 graus é 0,6 e cosseno de 37 graus é 0,8. Então eu te dou todas essas informações, gente. Com essas informações, eu quero que a gente chegue e desenvolva todo esse sisteminha aqui para a gente ver se a gente consegue, se a gente compreendeu como que esse modelo aí funciona, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui como que a gente pode trabalhar esse modelo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, definir os valores de Px e de Py. Vamos definir esses valores, tá? Para a gente definir esses valores de Px e Py, a gente pode fazer massa vezes gravidade vezes o cosseno, massa vezes gravidade vezes seno. Então eu vou substituir esses valores aqui, ó. Vou colocar massa vezes gravidade vezes cosseno. Massa, 30. Gravidade, 10. E o cosseno do ângulo vai ser, nesse caso, 0,8. Então aqui eu já teria o meu Py. Mas como aqui a gente já está substituindo força de atrito, a gente pode trocar esse μ e já colocar o valor dele, que vale 0,5. Então a gente tem aqui tudo pronto para calcular a força de atrito desse sistema. Eu vou colocar ela aqui do lado de fora, ó. Força de atrito vai ser igual a quanto, gente? A força de atrito desse sistema, que é o FAT, ele vai ser, vamos lá,
30 vezes 10, 300. 300 vezes 0,5 dá 150. 150 vezes 0,8. Quanto que é 150 vezes 0,8, gente? Vai dar 120. Então a gente vai ter 120 newtons de força de atrito. Depois embaixo a gente vai fazer o Px, que é a força F. Então se a gente for calcular a força F desse sistema, vai ficar assim, né? Massa vezes a gravidade vezes o seno, que é 0,6. Então aqui vai ficar 300 vezes 0,6. Isso vai dar uma força de 180 newtons. Então eu vou colocar aqui, ó, F é igual a 180 newtons. Beleza. A gente calculou as duas forças que regem esse sistema. A força de atrito e a força F. Aí, o que a gente faz? Para achar a força resultante, subtrai essas forças. 180 menos 120. Isso vai dar 60 newtons. Então a gente chega a um valor que a força resultante é igual a 60 newtons. Como eu já tenho a força resultante, cara, eu não preciso fazer todo esse desenvolvimento aqui embaixo. Eu poderia substituir aqui e já achar a aceleração. Mas a gente foi fazendo os passos aqui. Então, para eu achar a aceleração agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou eliminar esses passos de baixo e a gente vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção. A gente vai calcular com você a aceleração. Como você já tem a força resultante, você vai fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, como a gente fez todo esse caminho, foi substituindo a massa nas equações, a gente vai substituir essa massa até o final. Se você já tivesse desenvolvido a equação antes, não precisava. Então, a gente vai fazer assim, ó, 60 é igual a massa, e a massa a gente falou que era 30. E aí a gente descobre a aceleração. Esse corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então aí é um modelo de como que a gente pode trabalhar forças de atrito em sistemas como esse. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Se você gostou dessa aula, se essa aula fez toda a diferença para você, é importante que você deixe aquele like e compartilhe esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Não passa por aqui, assista o vídeo e não se inscreva. Isso faz com que o nosso canal não cresça e poucas pessoas sejam atingidas. Então, faça o canal crescer. Seja parceiro do Exatas Agora Vai. Um grande abraço, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu, hein? Tchau!